Olá, vamos dar continuidade para o tema do TDAH? Só que agora, especificamente, vamos falar das crianças, pais, avós. Isso é muito importante para vocês perceberem que muito do comportamento, das ações da criança vem em decorrência desse transtorno. Então vamos lá. Mas o que é mesmo o TDAH? É uma condição neuropsiquiátrica que geralmente se manifesta na infância, mas que pode ir até a idade adulta, tá? O TDAH tem diversos sintomas: falta de atenção, impulsividade e também hiperatividade, e atinge de 3 a 5% da população brasileira. Então vamos lá. Vamos falar agora das crianças. Nós temos 3 graus: o leve, o moderado e o mais grave. Então pense aí na sua criança ou em alguma criança que você convive. No grau mais leve, as crianças apresentam sintomas, mas em uma intensidade menor. Elas podem ter dificuldades comportamentais e de atenção, mas são desafios mais gerenciáveis, mais fáceis de serem lidados e têm um impacto também menor na vida escolar, social e familiar. No grau moderado, já tem um pouco mais de aparecimento dessa falta de atenção, desse impacto na vida social e familiar e escolar. Já no grau mais leve, obviamente, então é mais difícil de ser gerenciado, né? E por que isso? Porque os sintomas de falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, ele é mais significativo. Então, nesse nível, nós precisamos sim realmente dar uma atenção maior e perceber que esses desafios não inferiorizam a sua criança, apenas ela precisa ser estimulada de maneira correta, tá bom? Então vamos continuando aos sintomas. Essa criança, ela não consegue aguardar a vez de falar. Sabe aquela criança que a todo momento ela está te interrompendo? Ela responde uma pergunta antes que seja terminada, ou acaba completando a frase dos outros. E a gente espera a vez de falar, não é assim? Por quê? Porque ela interrompe ou se intromete em conversas e atividades tentando assumir o controle do que os outros estão fazendo ou usando coisas dos outros sem pedir. Vocês estão percebendo que são atitudes corriqueiras, não é? Por isso que é importante a gente determinar o grau. Essa criança, ela corre, sobe em coisas, não para um minuto. Onde ela faz isso? Em lugares, em situações onde que é inapropriado. Porque ela constantemente ela está inquieta. Ela não consegue ou não se sente confortável em ficar parada, né? E ficar parada por muito tempo. Isso para ela realmente é muito desafiador. Pode ser em restaurante, pode ser em reuniões, pode ser em qualquer lugar. E essa criança ela deixa de prestar atenção também. Ela pode ter esse sintoma. Deixa de prestar atenção a detalhes e comete erros por descuido. Poxa, eu já te expliquei e você faz de novo. Ela comete erros por descuido, sim, em atividades escolares, de trabalho ou até durante outras atividades. Não segue instruções, tá? Ela tem uma dificuldade gigante para seguir instruções e não termina deveres de casa. Vem aquele questionamento da mãe: você já terminou a lição? Aí a criança, né? Malandrinha diz assim: já terminei, mas ela fez só metade, não é mesmo? Daí a nossa importância de estar atento às tarefas, não é? Ou até mesmo tarefas domésticas.
vai arrumar teu quarto, guarde os brinquedos, guarda só metade. Mãe, mas já tá tudo em ordem, eu já guardei. Não, guardou metade, a outra metade precisa ser guardado. Vocês percebem que para ela, para o repertório dela de TDAH, ela fez certo, né? Mas tá pela metade, tá bom? E ela vive olhando borboletas, vive distraída por estímulos externos, não é? Qualquer coisa desperta. Por quê? Passou o mosquitinho, ela já, não é? Poxa, isso é o TDAH. Ela não escuta quando as pessoas dirigem a palavra, ela responde atenção, então isso daí é mais uma das consequências. Porque ela não tem atenção. Ela não, por conta disso, ela não faz as atividades, ela não termina as tarefas. Ela é esquecida, até mesmo nas atividades cotidianas. E ela evita, ela não gosta, ela reluta em se envolver em tarefas que exigem esforço mental. Principalmente se for um esforço mental prolongado. Aí pega geral. Em tarefas escolares, deveres de casa. Vocês percebem que são situações normais, que a gente já passou por isso? Até mesmo imaginem que a criança já tem uma certa idade e que precise preparar um relatório, precisa, na verdade, fazer um trabalho importante. Então, a gente tem que sim ir pensando que é um treinamento, tá? É aquela criança que toda hora tem pernas inquietas, remexe com as mãos, com os pés, se contorce toda hora na cadeira, não para, né? E aí você fala, poxa vida, Esther, eu vivo isso em casa, ou eu tenho um sobrinho, tenho um neto. O que pode ter influenciado? Fatores genéticos é muito importante. Provavelmente, se um pai ou uma mãe tem TDAH, o seu filho provavelmente também vai ter. Tá? Então, este conhecimento já tem estudos, já tem pesquisas, que isso realmente tem uma forte influência, tá? Nas crianças. Mas pode também estar havendo um desequilíbrio neurobiológico. O que significa isso? São associações que fazem a diferença na função e na estrutura do cérebro. Então, tem algo a nível cerebral que não está funcionando de acordo. E às vezes a gente precisa, por conta disso, até lançar mão de alguns medicamentos, tá? Por quê? Porque nós temos sim alguns medicamentos que favorecem a atenção, né? Que diminuem aquela hiperatividade da criança, regulando o comportamento. Regula também as alterações dos neurotransmissores, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina. Tá? Por quê? Porque esses neurotransmissores, eles desempenham um papel importante na manifestação desses sintomas. Então, às vezes, somente as atividades, elas não são suficientes. E hoje nós temos sim profissionais especializados e medicamentos que vão de acordo à dificuldade da sua criança. Olha aqui, agora é algo que eu tenho um carinho, que por favor, mamãe, prestem atenção, papais, ajudem. Exposição a substâncias tóxicas. Porque às vezes a mãe não fuma, mas o pai fuma. Então aí a mãe está, na verdade, no mesmo ambiente, está respirando essa toxina durante a gravidez. Então o tabaco, o álcool, seja qualquer vício, realmente complica muito, né? O parto, as lesões cerebrais, ou se a criança levou um tombo, teve alguma batida na cabeça, teve algum trauma, precisa ser realmente estudado. Se esse trauma craniano é o responsável para essa dificuldade. Crianças que ao nascer têm baixo peso ou nasceram prematuramente,
Então, provavelmente também pode ter um comprometimento nesse sentido. Podem desenvolver o TDAH. Eu vou passar aqui algumas sugestões que vocês vão ver que não precisa nada, só precisa de boa vontade, de carinho, de amor. Querem ver só? Se vocês pararem e pensarem, tem tantas brincadeiras que a gente já brincava, né? E que a gente pode brincar favorecendo os laços familiares. Por exemplo, jogos da memória. Quem aqui não joga agora o Uno? Eita, que gostoso, né? Reunir toda a família, fazer uma tarde de jogo do Uno, jogo da memória, tabuleiros, não é mesmo? Atividades artísticas, pintura, música, dança, teatro. Olha só, põe uma música lá e dança com o seu filho, deixa o seu filho dançar, brincar, leve-o para a cozinha, não é? Organização de álbum de fotos. Querem ver só? Olha só como que é interessante. Não só trazer a sua criança para ela guardar, por exemplo, os talheres. Espero que isso tenha a ver. Primeiro que você está ensinando a organização. E olha só, você está trabalhando efetivamente o pensamento aritmético. Por quê? Porque na realidade ela tem que pegar a colher e colocar exatamente na repartição que condiz com a colher. Ela está separando, ela está organizando o garfo, a faca, a gaveta onde estão todas esses utensílios. Não é verdade? Ou você pode abrir o armário e falar: filho, filha, vamos arrumar os potinhos da mamãe? Quem não tem potinho dentro de casa? Pois é, vai organizar pelo tamanho, pela praticidade. Vocês estão vendo só? Não precisa lançar mão de grandes quantias financeiras. Não, está tudo aí dentro da sua casa, não é? Então vamos. Agora, você pode também se beneficiar e beneficiar seu filho. Sabe como? Uma meditação guiada, o mindfulness é tão bom que vai trabalhar a atenção plena, que a gente pode lançar mão baixando o aplicativo no celular. Faça isso. Ter um animalzinho para cuidar. Pensa, não é? Ele está cuidando desse animalzinho. Antes tinha até aquele animalzinho eletrônico que a criança tinha que dar comidinha, tinha que dar carinho, senão morreu. Não é assim? Hoje a criança tinha que começar tudo de novo. Olha que maravilha! Por quê? Porque a estima baixa é uma característica de quem tem TDAH em qualquer idade. Então você está trabalhando isso, esse sentimento de cuidado. Olha que delícia! E experimentos científicos tem de montão e são simples, tá? Se você gostou desse conteúdo, dê um like, comente, compartilhe. Passa adiante. Até a próxima!